Fala pessoal, beleza? Vamos lá, mais um vídeo aí do Rio Chess Masters. E vou entrar aqui na classificação com vocês. Nós temos aí a liderança do Natan Filgueiras. E, bom, aí já começou algumas especulações, né, sobre norma de GM, né? E eu fui tentar verificar se o Natan teria chances ou não, né? Vim falando que sim, né? Fiz uma simulação, vou mostrar para vocês. E eu também estava vendo se outro jogador poderia ter chances, né? E aí a minha maneira, né, de tentar garantir isso seria verificar quem jogou com os 3 GMs, né? E então aqui o Natan, dá para ver que ele já jogou com o Darcy e jogou com o Fia, né? E ele ainda não jogou com o Hoffman aqui nas tabelas número 16, tá? Da classificação. E eu verifiquei também aqui que esse Mário Villanueva também não jogou. Ele jogou... Não jogou. Não jogou com nenhum GM, tá? O Diego Flores, né? Também Diego Quilhas, do Peru, ele jogou com o Darcy e jogou com o Fia. Também não jogou com o Hoffman, também fica aí com... Tem uma chance remota, mas precisaria jogar com o Hoffman. Mas o Diego, ele não precisa de norma, tá? Ele tem 4 normas aí de GM. Ele só precisa do rate, né? A Daisy Core jogou com o Fear, com o Darcy. E ela, acho que ela não tem nenhuma norma de GM. E, de novo, ela também tem a questão do Hoffman. Precisa jogar com o Hoffman, né? E esse torneio está com um problema bem crônico, que a gente tem um grande mestre, mas ele está na parte de baixo da tabela, né? E os jogadores que estão em cima buscando as normas, eles não estão conseguindo enfrentar o GM que precisa, né? E até tem uma brincadeira, né? Tipo, perde umas partidas para poder jogar com o Hoffman, mas se você perder muita partida, a média de rating baixa, e também um dos fatores para você obter a norma é a porcentagem de pontos, né? Então precisa fazer aí normalmente 70% dos pontos, 80% dos pontos. Então perder também não é muito um atalho, né? Para conseguir tal feito, né? O Remy, ele jogou com Fear e só, por enquanto, né? Então tá um pouco longe. O Stefan também, para a norma de GM, no momento ele jogou com o Hoffman. Então, posso dizer que ele tem mais chances aqui, né? Porque ele jogou com o Hoffman e não jogou com o Fear nem com o Darcy. Mas faltando 3 rodadas, se ele ganha essa partida e vai para 4,5, tem boas chances dele, de repente, enfrentar nas 3 últimas rodadas o Darcy e o Fear, né? E então o Stefan parece que tem uma chancezinha aqui, né? Vamos imaginar, pelo menos em cumprir o critério dos 3 GMs, né? O Berardino jogou também com o Hoffman, e ainda não jogou com os outros 2, mas o Berardino já matematicamente ele não consegue cumprir a média, tá? O Stefan não fez a conta, mas o Berardino a gente já fez e não dá. E é isso, tá? Bom, então vamos imaginar aqui, vamos continuar focado no Natan especificamente, para a norma de GM, tá? E depois, num outro vídeo, eu vou fazer sobre a norma de MI, a conta em si, mas eu vou dar uma pincelada também nesse vídeo, tá? Bom, então aqui está o torneio do Natan, né? Até a 7ª rodada, que é o emparceramento de hoje. Eu estou imaginando que ele precisa cair com o Hoffman, tá? Estou imaginando, não, ele tem que cair com o Hoffman, mas não necessariamente na próxima rodada, né? E coloquei ele jogando com o Berardino por questão do rating, tá? Que é o maior rating que ele pode enfrentar, já que ele enfrentou número 1 e número 2 do torneio. Tá bom? Bom, o que a gente tem aqui de situação? Se a gente fizer a média, tá? Nessa condição aqui, ele enfrentando o Hoffman e o Berardino, ele vai ter 2,378 de média. Ele vai ficar faltando 2 pontos de rating, né? Para conseguir a norma de GM dessa maneira, tá? E aqui já tem os ajustes, né? Então, nesse emparceramento que ele joga com o Hoffman e com o Berardino, ele vai ficar muito perto, tá? E não tem mais nenhum ajuste, porque o pior rate é 2,200, que já é o ajuste, né? Vamos dizer assim, tá? Mas ele poderia fazer em 10, tá? Em 10 rodadas, eu coloquei também um jogador de rating alto aqui, que é o Diego Quilhas, tá?
E aí a gente cortaria um jogador, que no caso aqui cortaria a Fiorella, né? Vou deletar aqui, que acho que é mais fácil. Deleto ela, né? Por exemplo. Tá? E aqui eu vou colocar para fazer a conta, né? Baseado nisso, a gente teria 9 jogadores, tá? Cortando a Fiorella na terceira rodada. Foi uma partida que ele ganhou, então eu posso fazer esse corte. E vou até eliminar aqui a linha, tá? Então, esse seria o torneio dos sonhos aqui pro Natan, né? Então, eu tenho 9 jogadores, fazendo a norma em 10, média de rating de 2.399, tá? Sem ajuste, não precisa aplicar ajustes. Ele teria os 3 GMs, tá? E em relação aos title holders, que é no mínimo 5, ele tem 8, tá? Tá sobrando. E dos internacionais, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Ele precisaria de 4 jogadores internacionais, então tem aqui 5, também está sobrando. E precisa que tenha pelo menos 2 bandeiras. Ele vai ter 2 jogadores do Peru, 2 da Argentina e 3 da Argentina? Não, pera aí, eu fiz as contas erradas aqui. Peru, Argentina, Peru... Ah, eu que tô fazendo errado aqui. O Diego ele já jogou, né? Então ele não pode jogar com o Diego. Tem que ser o número 6. Vamos lá na lista dos 6. O 6 é o Dragan. O Dragan ele não jogou. Né? O Dragan ele não jogou. E o Dragan tem exatamente o mesmo rate do Diego. Então não tem problema. Substituir aqui de força igual. Tá? E aí aqui da Sérvia, né? Então ele teria 3 bandeiras. Também cumpre o requisito de ter no mínimo 2 bandeiras. Tá? Então aqui é o torneio dos sonhos. Tá? Vamos olhar na classificação de novo. Tá? Imaginar que ele vai enfrentar aqui o Diego é plausível, tá? O Diego está com 3,5, vamos supor que o Diego ganhe essa e vai para 4, ou pelo menos para 4,5, alguma coisa assim, tá? E o Natan, como já pegou os primeiros aqui da tabela, provavelmente ele pega o Diego sim, tá? Então é ok. O Dragan também está aqui com 3, vamos imaginar que ele vai para 3,5, 4, então também é viável ele jogar com o Dragan. E a gente precisa fazer uma campanha aí para que o Hoffman ganhe as últimas rodadas. Porque se o Hoffman dispara aqui com 2 vitórias seguidas, ou até mesmo 3 vitórias seguidas, né, ele ganha a 7ª, a 8ª e a 9ª, ele chega na 10ª rodada com condições párias ao Natan para poder ser emparcerado com o Natan. Tá? Então essa é uma situação. E a gente tem uma folguinha aqui também, 2.398, vamos colocar 2.400. A gente tem uma folguinha de 80 pontos aqui, tá? Então, para pegar alguém que 2.307, ele ainda pode ser emparcerado com o Totti, que eu acho que não jogou ainda, o Matheus Ribeiro, o Remy e acho que o Rangel talvez esteja na conta aqui, tá? Então, ele não necessariamente precisa enfrentar o Diego e o Dragan. Ele tem uma margenzinha ali para enfrentar, né? Mas o primordial é que ele jogue com o Hoffman. Isso aí vai ter que acontecer, né? Então, pessoal, façam a campanha e torçam bastante pro argentino / uruguaio / brasileiro também, porque ele tem jogado muito aqui no Brasil, o Hoffman, tá? Para que o Hoffman ganhe as partidas, tá? Isso vai ser fundamental aí para poder o Natan obter a sua 2ª norma de grande mestre. Ele já tem uma norma que ele foi campeão pan-americano sub-20, então o título de campeão dava uma norma para ele, e ele está buscando a 2ª, né? Então ele está voltando a romper os 2.400 de rating, e depois isso somado com uma 2ª norma de GM com certeza vai impulsionar bastante, né? Mas agora a última olhadinha, né, em relação aqui aos outros brasileiros, tá? Eu só vou dar uma clicada e não vou fazer muita conta não, tá? Então a gente tem o Stefan e o Matheus Ribeiro, o Matheus Goku, tá? Vou dar uma olhada mais nesses 2 aqui. Vamos ver aqui o Stefan. Tá? Ele já jogou com um GM, né? Ah, não, a gente vai fazer norma de MI, tá? Não vou entrar na norma de GM agora. Norma de MI. Então, ele já jogou com 2, 4, 5 e o GM também que conta. Então, jogou com 6, precisava de no mínimo 3, beleza. Title Holders, ele precisava de no mínimo 5, ele já jogou com todos 7, tá? Então, tá sobrando.
E ele não tem ajustes para fazer, tá? Então a gente pode se basear já aqui na performance do Chess Results, que é esse 2.425, tá? Então, hoje ele está com 2.425 de performance. Ele está muito próximo aos 2.450. E ele já cumpriu com os requisitos, tá? E porque aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 estrangeiros, né? Ele precisava de no mínimo 4. E aqui tem também 4 bandeiras, porque tem Sérvia, Bolívia, Espanha, Argentina e Peru. Então tá sobrando, tá? Então ele só precisa manter essa pegada dos pontos, né? Então, por exemplo, se ele ganhar bem a rodada agora, ou mesmo que empate e manter resultado ali, empate e vitória, eu acredito que ele possa fazer a norma, inclusive, em 9 rodadas, não precisando da 10ª rodada, tá? Então esse é o palpite. E o Matheus Mendes, eu acho que está com uma média um pouquinho menor, né? 2.348. No caso do Matheus, ele tem 2 peruanos, um espanhol e um boliviano. Então ele tem 4 estrangeiros, 3 bandeiras, tá? Então ele tem chance de fazer a norma também em 9 rodadas, tá? Não tem nenhum jogador para corte. Então, usando o rating do jeito que está aqui, né? Ele está com uma performance um pouco abaixo ali do Stefan, né? Então ele precisa fazer mais pontos do que o Stefan para conseguir a norma, tá? Por causa da média está um pouco ruim. E se ele não conseguir fazer em 9, que está um pouquinho mais difícil, ele pode fazer em 10. E aí em 10, ele teria que excluir um dos jogadores que ele venceu. Então, no caso, o menor jogador que ele venceu é o Limp, né? Então, ele, por exemplo, ele pode excluir esse resultado com o Limp, mas incluir uma partida com o Berardino, por exemplo, que tem 2.470, né? Então, talvez isso possa ajudar na média, né? Então, talvez consiga fazer com 10 rodadas. Beleza? Bom, é isso. O emparceramento dessa rodada está aqui. Tá? Então, o Natan, né, provavelmente vai jogar um pouco mais seguro essa rodada. Claro que se tiver a oportunidade de ganhar, ele deve ganhar, mas vai jogar para ganhar, né? Mas não há necessidade de ele se arriscar tanto, né? Ele vai jogar com o adversário que é o segundo maior rate do torneio, né? Tá jogando de pretas, né? Então talvez não se arriscar tanto, né? E aqui de torcidas, o Berardino tendo um resultado positivo, confia, um empate, uma vitória, garante que o Natan possa enfrentar o Berardino, isso mantém a questão da média de rating, né? Lá em cima. O Matheus Mendes também fica a torcida, né? Para poder subir a média, subir a pontuação. O Stefan, que está com condições de norma, né? Também empate ou vitória são resultados que interessam. O Draga, pensando no Natan, é importante que ele ganhe para poder enfrentar o Natan nas próximas rodadas. E a maior torcida nossa aqui, com certeza, é o Hoffman, tá? Precisamos aí da colaboração de todos aí, torcendo para que o Hoffman faça mais pontos, né? Para que ele diminua essa distância aqui entre o Natan, para nas próximas 3 rodadas, e pelo menos uma delas ali, os santos, as cores baterem e fazer com que esses dois adversários se enfrentem, né? Ainda há esperanças, tá, pessoal? Tá um pouquinho difícil, né? O Hoffman tá na segunda metade da tabela, mas a nossa esperança é essa aí. Beleza? Bom, pessoal, se gostaram do vídeo aí, se está fazendo sentido, né? Vocês estão acompanhando aí essa movimentação de entre side rating, de chance de norma. E eu continuo dizendo que vai ter uma norma de GMI nesse torneio, não tem como fugir, tá? É uma coisa aí que tá passando na mão aí de 2, 3, né? A norma de GM também, além do Natan, você vê que a Core e também o Diego Flores, né? Eles estão ali meio que no cheiro dessa norma, né? Pode ser que aconteça aí com alguém, sim, tá? É um pouquinho mais difícil, mas vai ter. Beleza? Então, fechou. E se inscreva aí no canal, pessoal. Comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos aí. Me dê uma indicação de próximos vídeos. E se fizer sentido, também falem sobre o Grand Suisse, né? Que está acontecendo lá no Uzbequistão. Se faz sentido eu gravar algum vídeo, alguma coisa. Se alguém tem chance de norma lá, será que tem?
Vamos ficar sabendo depois.